os pingos nos is. Entre morrer o ladrão e morrer o pai de família, quem morreu o ladrão? É o direito dos manos funcionando. A polícia militar, que não, embora seu aparato seja grande, não tem condição de estar em todos os lugares protegendo o cidadão. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos urgentemente mudar a legislação. PL 372212. Pela legítima defesa. Você acha que o comércio de armas de fogo e munições deve ser proibido no Brasil? Esta foi a pergunta que mais de 95 milhões de brasileiros responderam em 23 de outubro de 2005, após pesados investimentos do erário para convencer o cidadão que o melhor seria entregar suas armas. Finalmente era hora de votar. Os maiores, e os mais corruptos, políticos do Brasil estavam ansiosos pelo aval da população para, finalmente, acabar com qualquer resistência por parte dos cidadãos contra todo tipo de ameaça. Institutos de pesquisas foram descaradamente manipulados, com especial atenção para o Ibope e para o Datafolha, que chegaram a apontar, nas prévias, até uma vitória do sim. Não adiantou mentir, não adiantou chantagear, não adiantou corromper. O brasileiro não foi enganado. 63,94% dos votantes foram manifestamente contra o desarmamento. Lembro-me de ouvir um cidadão saindo da zona eleitoral e dizendo em alto e bom tom: "Hoje eu vim votar com gosto." Sentimento compartilhado por mim e por milhões de outras pessoas. Vencemos. Nosso direito de acesso às armas está resguardado. Mesmo após o referendo, ano após ano, o governo federal, comandado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ignorou descaradamente o resultado. As campanhas desarmamentistas continuaram, e o pior, financiadas com os recursos do erário, o imposto pago pelas mesmas pessoas que votaram não. E a prova de que o desarmamento de civis é um engodo são os números da violência que só cresceram desde o Estatuto em 2003. O país se tornou uma zona de guerra onde só um lado está armado, o da bandidagem. As pessoas de bem não têm mais o direito de se defender. Com o Estatuto do Desarmamento, nos tornamos ao mesmo tempo vítimas da lei e reféns da violência, porque as campanhas desarmaram o cidadão, mas não os criminosos. E como o Estado é incapaz de proteger a sociedade, estamos nas mãos de bandidos e malfeitores que se impõem pelo poder de fogo. E o governo ainda nos diz para não reagir. É o que os criminosos querem, um povo inerte, indefeso e totalmente rendido. Quanto mais vulnerável é o cidadão, mais violento é o criminoso. O Estatuto tirou de nós o direito natural da legítima defesa e nos entregou como ovelhas para o sacrifício. Hoje os assaltantes estão invadindo as nossas casas porque o governo permitiu que levasse a certeza ao marginal que dentro das nossas casas não existe uma arma de fogo. Isso chega a ser imbecilidade da mídia brasileira querer rotular aqueles que defendem o direito à legítima defesa de bancada da bala. Eu aceito sim o rótulo de bancada da bala, porque eu não sou da bancada da mala. O que é o PL 372212? O novo Estatuto de Controle de Armas de Fogo assegura a todos os cidadãos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos em lei, o direito de possuir e portar arma de fogo, para a legítima defesa, ou proteção do próprio patrimônio, e estabelecer uma nova regulamentação para a aquisição, posse, a circulação e o porte de armas no Brasil. O Estatuto não cumpriu o seu papel. Nós sabemos que ele foi vendido como uma fórmula de se combater a violência no Brasil e foi exatamente o contrário. Depois, com a sanção do Estatuto, o brasileiro, o cidadão de bem, ficou desarmado e o bandido continuou armado. Bandido não entregou arma, bandido não participa de campanha de desarmamento. Portanto, essas campanhas que são direcionadas apenas e tão somente para o cidadão de bem, é evidente que o governo deveria primeiro desarmar os bandidos. A Venezuela seguiu o mesmo rumo que o Brasil, onde o presidente Nicolás Maduro lançou o Plano Nacional de Desarmamento, que busca incentivar a entrega voluntária de armas de fogo na Venezuela. Com a instalação de 60 centros de desarmamento e com a participação do movimento de ONGs brasileiras, o presidente aprovou 47 milhões de dólares para criar um Fundo Nacional de Desarmamento, a fim de incentivar a entrega de armas. Em junho de 2013,
E hoje o país vive uma onda de violência ligada ao crime comum. Os opositores acusam o presidente de assassinato aos manifestantes. Em todas as grandes ditaduras, uma coisa há em comum: desarmamento civil. Nenhum tirano quer que o povo esteja fortemente armado. Imagine o quão difícil seria para um homem implementar um regime totalitário dentro de uma sociedade em que todas as pessoas ou, ao menos, uma maior parte deles tivesse não apenas o poder de ter armas, mas também a capacidade para usá-las, como na Suíça. Daria muito trabalho, talvez nem fosse possível. É por esta razão que a Venezuela seguiu a cartilha e trabalhou nisso. O regime de Chávez fez o que todos os tiranos fizeram: desarmou a população e, depois, tirou aos poucos as demais liberdades. Como dizia Friedrich Hayek, a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. Agora fica muito mais fácil para o ditador Maduro manter seu poder, basta que ele use o exército bolivariano contra a população. Quem se rebela, morre. Nos últimos meses nem se sabe ao certo quantas pessoas foram assassinadas pela ditadura socialista venezuelana, mas sabe-se que foram muitas. Opositores políticos têm sido perseguidos, caçados e até mesmo assassinados em emboscadas. Era esse o propósito do PT no Brasil. Embora o desarmamento tenha sido posto em prática ainda nos tempos do governo FHC, foi com Lula que a lei realmente se tornou agressiva à população. Hoje, ter um simples revólver no Brasil é algo que beira o impossível, e portá-lo é, de fato, totalmente impossível para um civil. Naturalmente, a bandidagem não se importa muito com isso. É assim que traficantes têm fuzis enquanto policiais trabalham com pistolas da Taurus e cidadãos se limitam a aprender golpes de jiu-jitsu. E o cidadão de bem, o trabalhador, anda desarmado, indefeso. E o processo para adquirir um porte de arma de fogo é muito burocrático, é muito dificultoso. O senhor acha que, havendo uma flexibilização para a obtenção do porte de arma de fogo, o trabalhador, o cidadão de bem, ele conseguiria se defender? Ou o senhor acha que, havendo a flexibilização do porte de arma de fogo, correria o risco de haver um faroeste, todo mundo querer resolver as coisas atirando no outro? O que o senhor pensa sobre o assunto? Olha, Jonathan, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte: nós precisamos urgentemente mudar a legislação. Mas eu acho que ele tem o direito de andar armado, ter uma arma na sua residência. Eu acho que ele tem o direito de andar armado no seu sítio. Eu acho que ele tem o direito de se defender. Quanto a andar armado na rua, eu acho que se houvesse a liberação das armas, ele teria que preencher uma série de predicados para poder ter essa arma na rua. A sua profissão, o seu nível de escolaridade, o exame psicológico, a necessidade dele sim, por exemplo, ele é um motorista de táxi, ele precisa andar armado? Talvez, por que sim, por que não? O motorista de ônibus, mas o motorista de ônibus, ele vai brigar dentro do ônibus. Não vamos brigar com o motorista, porque a grande desculpa é essa. Se você falou, se todo mundo tivesse armado, nós íamos ter um faroeste. Desde que os caras não soubessem se comportar. Eu ando armado minha vida toda. Eu sou o tipo de cara que não arruma confusão na rua. Se eu souber que o outro cara está armado, pior ainda para arrumar uma confusão. Aí que eu não vou me meter. As armas do crime são compradas nas feiras dos rolos que existem em todos os estados brasileiros. As armas do crime são compradas e contrabandeadas no Paraguai. Todo mundo sabe disso, mas preferem culpar a arma de um cidadão de bem que está lá guardada no armário para um emprego eventual e esporádico que normalmente salva a vida daquela família. Eu vejo a legalização das armas da mesma maneira que eu vejo a habilitação de um carro. Da mesma maneira. O cidadão que comete infração de trânsito, ele tem que ter sua habilitação cassada. Da mesma maneira, ele tem que ser proibido de dirigir. A turma fala, mas se nós liberássemos as armas, ia morrer muita gente na rua. Talvez sim, talvez não. Então vamos fazer o seguinte, vamos recolher todas as habilitações, porque em 2012 foram 60 mil brasileiros mortos no trânsito. Então é uma arma da mesma maneira. Então essa alegação de que a arma mataria mais, para mim ela não cola, porque as armas estão matando muito, muito. E está matando quem? Pai de família. Então quando nós vemos uma crítica contra a polícia militar dizendo que a polícia é violenta porque ela matou muito, ela matou quem? Ladrão. Mas, meu amigo, nós temos que botar os pingos nos is. Entre morreu o ladrão e morreu o pai de família, que morra o ladrão. Porque quem está morrendo é pai de família e está todo mundo achando normal. Teve uma estatística de 2013, 2014, não lembro exatamente quando 54 mil brasileiros mortos por armas de fogo. A preocupação, 2.500 foram mortos pelas polícias. Olha que absurdo como a polícia é violenta. 2.500 mortos pela polícia. É absurdo, realmente. Mas 51.500 foram mortos por quem?
pelos ladrões, e ninguém se preocupou com 50. Então você veja a hipocrisia dessa história toda. É uma hipocrisia dos partidos de esquerda, é uma hipocrisia desses esquerdóides babacas que querem dizer que são revolucionários. São revolucionários porque são um bando de idiota, porque eles são mesmo vítima disso. Os mesmos revolucionários que estão defendendo o bandido vão ser vítima de bandido. Eles são tão de esquerda, mas adoram ter um carro novo, adoram ter um celular do último tipo, adora frequentar barzinho caro, entendeu? Anda tudo esculachado, mas vai ver a poupança como é que tá. Então é uma hipocrisia total no Brasil. O Brasil é um país hipócrita. O Brasil é um país hipócrita. Ninguém quer tomar atitude contra o crime. Mas se alguém mexer com a sua família, matar seu filho, seu pai, aí você é o primeiro que a polícia vai lá e mata. Você era totalmente contra a violência. Mas a hora que mexeu com a sua família, você quer ação. Uma ação grave da polícia. Então eu sou favorável sim ao armamento da população. Entendo que tem que haver uma legislação forte, uma fiscalização forte. Se ocorrerem mortes, a culpa de quem que é? É da falta de fiscalização, não é do armamento. Se eu quero uma arma, eu tenho treinamento para isso, eu tenho capacidade psicológica para isso, que são quesitos adotados pela lei hoje, você é obrigado. Só vai conseguir comprar uma arma de fogo quem comprovar efetivamente que sabe utilizar aquela arma de fogo. Mesmo que, e não é verdade, mesmo que com isso eu trouxesse mais risco para mim, ninguém tem nada a ver com isso. Muito menos o Estado, que é absolutamente incompetente para defender qualquer um de nós. Aliás, não existe Estado no mundo que seja capaz de defender 24 horas por dia. Essa ideia do não reação é uma ideia completamente falaciosa e perigosa. Por quê? Por quê? Eu explico. Pelo seguinte, quando eu digo para você, eu, Estado, digo, olha, não reaja, porque senão você vai morrer. O que eu estou fazendo não é defender você. O que eu estou fazendo é justificando o bandido. O que eu estou dizendo na cabeça do bandido é o seguinte, pô, se o próprio policial, se o próprio delegado, se o próprio secretário de Segurança Pública disse que você não pode reagir, como assim você reagiu para mim? Pum, eu te mato. Como aconteceu há pouco tempo atrás na Bahia, onde um marinheiro foi assassinado a facadas, e o criminoso, ao ser preso, primeira coisa que ele disse foi, todo mundo sabe que não se deve reagir. Ele reagiu, matei mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso. Sua recomendação é reagir? De forma nenhuma, eu disse isso. Não, estou perguntando. Ah, ok. Eu estou falando. A minha recomendação, a recomendação que eu sempre digo é analisar a situação e fazer o que for necessário naquele momento que você acredita que é a melhor forma de sair vivo naquela situação. Sim, às vezes é entregar o seu relógio, é entregar o seu carro, às vezes pode não ser, porque você pode, com isso, não garantir que você vai escapar vivo. Bom, vamos lá, exatamente, para garantir a integridade da vida humana e a vida do cidadão e até do bandido também, eu não disse isso, como o senhor tentou dizer, é que eu defendo a ideia de que todo cidadão com preparo, né, tem que ter o direito, tem que ter a liberdade, mais do que isso, de ter uma arma de fogo para sua defesa, e o Estado não pode negar esse direito, né? Porque a verdade é o seguinte, quando um criminoso meteu o pé na porta da sua casa, não adianta você chegar para ele e falar, olha, de acordo com a Constituição, o Estado tem que me proteger, porque ele não vai te proteger. Ponto final. A verdade é essa. Infelizmente é essa. O mal está lá fora. Há pessoas ruins, há pessoas cruéis, prontas para fazer o que quiser com a sua família. Então, aquele cidadão que se acha preparado, que se acha com o direito, com a liberdade de defender sua família, tem que ter esse direito respeitado. É só isso que nós estamos lutando.